Você gostaria de saber se está avançando no seu caminho espiritual e o seu nível de consciência está se elevando cada dia? Então fica aqui nesse vídeo porque hoje eu trouxe 3 sinais claros de que você está elevando o seu nível de consciência. Mas primeiramente, o que é elevar o nosso nível de consciência e por que elevar esse nível gera sinais aqui no mundo? Aqui está o mundo físico, a matéria. Em cima disso estão as emoções, o mundo astral. Em cima das emoções está o mundo mental, dos pensamentos. E mais em cima da mente, dos pensamentos, está o mundo causal, o mundo da consciência. Quando você começa a praticar atenção plena, meditação, diversas práticas espirituais que tantos mestres ensinam, você começa a acessar um nível que antes não existia. Para as pessoas comuns e correntes existe o mundo físico, a vida delas, o mundo emocional, o mundo astral, o mundo mental, onde elas pensam e até aí chegam. Por isso que a maioria de pessoas vive programada. Elas já têm pensamentos programados na mente por todo o sistema de educação, por toda a experiência que elas tiveram na vida, mas elas não têm algo além disso que permite mudar esses pensamentos, essas emoções e, por ende, por fim, a realidade delas, o mundo físico. Mas nós, quando conhecemos esse caminho interior, esse caminho espiritual, quando despertamos para essa realidade interior, nós ativamos algo que a maioria das pessoas não tem, uma consciência, que é uma luz que ilumina tudo isso que está aqui. Só que a consciência ela tem muitos níveis. A gente poderia dizer 3%, 4%, 5%. E cada um desses níveis leva o seu estado, a sua percepção de tudo isso que está aqui embaixo a outro nível. Você vê de outra forma. É como se você estivesse subindo uma montanha. Daqui você tem uma vista, mas daqui você tem outra totalmente diferente. Então esses níveis de consciência aqui que você vai elevando te permitem ver os seus pensamentos, as suas emoções e a sua vida material, a sua vida física de outras perspectivas diferentes. Então, quando você está fazendo isso, quando você está fazendo esse trabalho interior, quando você está se conhecendo e trabalhando sobre você mesmo, polindo os seus defeitos, desenvolvendo as suas virtudes, você vai começar a ver em outros níveis tudo isso. E é como que você vai ampliando a sua capacidade emocional. Você vai sendo capaz de sentir novas emoções e com maior intensidade as que você já sentia e vai poder também se separar delas quando você já não achar mais necessário e também a sua forma de pensar. Os seus pensamentos vão começar a ser de melhor qualidade. Você vai conseguir cuidar muito melhor dos pensamentos que você não quer ter e começar a cultivar pensamentos positivos e pensamentos que vêm da consciência de uma forma muito mais fácil. E quando você começa a fazer isso, geram esses sinais, então, que eu quero comentar com você. Se você está na dúvida, se você está aqui, ou se você está conseguindo elevar, vamos ver agora. Mas com esse preâmbulo eu gostaria que você entendesse que essa consciência trabalha então sobre essas coisas que estão aqui embaixo. Agora que você já pode entender o que acontece elevando os seus níveis de consciência, quando você está fazendo isso, aparecem sinais na vida. E o primeiro sinal é que o seu estado normal muda. Seu estado normal muda. O que é o estado? O estado é o que acontece dentro de você. Lá fora aconteceu algo, isso a gente chama de evento. Um evento exterior. Agora, um estado interior é o que esse evento faz você sentir, faz você pensar. Ou nesse momento você tem um estado interior. Você está se sentindo tranquilo, você está preocupado, você está ansioso, você está com pressa de que esse vídeo termine rápido,
você está curtindo, relaxado, você está aqui no momento, você está longe, você está no futuro ou no passado. Isso é o seu estado. Quando a gente vive com a consciência adormecida, o nosso estado geralmente está dominado pelo ego. A gente está num futuro, a gente está num passado. A gente não está aqui inteiramente. Porque só a consciência pode estar aqui nesse momento. Então, quando nós começamos a praticar, quando nós começamos a fazer esse trabalho, a nos conhecer, o nosso estado normal começa a mudar. E essas mudanças são como ondas. Mas elas não são ondas no mesmo nível, elas são ondas ascendentes. Onde aqui está um estado normal anterior. Aqui era você há um ano no seu bom dia, e aqui era você há um ano no seu mau dia. Aqui é você agora num novo nível, mais elevado. E aqui é você no seu estado atual, no mau dia. Mas você pode ver que hoje, atualmente, o seu mau dia é melhor do que o seu bom dia anterior. Hoje você teve um mau dia e ainda está tranquilo. Você consegue se manter sereno, você consegue refletir. Antes, um mau dia atrapalhava totalmente a sua semana, né? Assim, você ficava totalmente lá embaixo e não conseguia sair dali. Então, esse é um sinal claro de que se atualmente o seu estado normal, emocional, psicológico, mental é melhor do que antes, você sente, pô, como a vida é boa. Agora, apesar de tudo isso que sempre aconteceu e que continuará acontecendo, eu tô aqui, eu tô presente, eu tô desfrutando mais as coisas que eu tenho, eu tô menos preocupado com o futuro, com o passado, eu tô aproveitando esses eventos para refletir e até as pessoas perguntam para você o que você tá fazendo, você mudou, tem alguma coisa diferente, você tá com uma aura diferente. Os seus estándares, os seus padrões aceitáveis, naquilo lá que a gente falou antes, nos pensamentos, nas suas emoções, nas suas ações, são diferentes. Se antes você estava acostumado a ficar preocupado, ansioso, reclamando da vida, e isso era o normal, agora você já percebe quando está fazendo isso e coloca atenção nisso e reflete. E já não toma isso como algo normal. Você já sabe que existe um estado diferente, superior, e você quer voltar para lá. E obviamente, isso daqui é um alto e um baixo. A gente não vai estar reto e sempre subindo, não. Às vezes também vai ter dias que a gente vai voltar lá para aqueles infernos de antes. Mas quando a gente desce aqui, a gente desce com uma consciência que antes a gente não tinha. E agora a gente vê tudo isso, e quando a gente sai daqui de novo, é mais sabedoria, mais luz que a gente consegue ter. Então, por exemplo, antes você precisava de muitos estímulos, muitas distrações para sair do tédio, para sair da monotonia. Você não conseguia sentir essa paz, essa tranquilidade. Agora não. Agora que você mais quer essa tranquilidade. E não pela idade, mas pelo despertar da sua consciência. Porque sim, tem gente que com a idade já não tem energia, já não quer fazer as coisas, mas não é necessariamente isso. Não é que a gente está envelhecendo e por isso a gente está mais tranquilo. É um estado interior. Antes você se deixava levar pelas emoções fortes. Antes qualquer coisinha estragava o seu dia. Antes uma crítica. Antes algo que não saiu como planejado. Agora você já consegue ficar mais relax com isso. Agora você já consegue ver o que é de bom no ruim. Você já consegue ver uma nova perspectiva dessas coisas. E antes, talvez você se desequilibrava muito emocionalmente, uma situação ficava na sua mente, não conseguia sair de lá e os pensamentos aí. Agora você já tem técnicas, o seu nível de consciência já te permite perceber, opa, tô dando muita energia para esse problema, para essa situação. Respiro, trago minha atenção aqui, faço minhas meditações, minhas práticas e recupero esse controle sobre o momento. Então esse daqui é o primeiro sinal, o seu estado normal.
Está mudando com o tempo? Será que você pensa, sente, atua como 1 ano atrás? Como 6 meses atrás? Como 3 meses atrás? E aqui é importante tomar esse tempo para refletir, porque às vezes, como a gente está mudando continuamente, porque a consciência nos mexe, nos faz mexer, às vezes é difícil ver. A gente que está vendo todo dia no espelho, a gente não vê, mas uma pessoa que não vê a gente há anos, ela fala, nossa, você mudou. Então, para isso daqui, seria bom se você pudesse ter um caderninho, um diário psicológico, onde você escreve sobre o seu estado emocional, sobre as coisas que passam, sobre os pensamentos, sobre as situações interiores que você vive, as dificuldades. E poder ler isso 6 meses depois, 1 ano depois, é muito interessante, porque você volta nessa foto psicológica desse tempo, dessa época da sua vida, e você pode realmente analisar. Ah, eu continuo sendo esse mesmo Douglas, a mesma pessoa de 1 ano atrás? Ou já esses dilemas psicológicos, essas situações já não existem atualmente ou já mudaram de nível? Legal? Vamos para a segunda. O segundo sinal que você pode notar claramente é que pessoas novas chegam na sua vida e outras se afastam. Não só pessoas, porque isso daqui está muito relacionado com a lei de afinidade. Quando você eleva o seu nível de consciência, o que você está fazendo é mudando a sua vibração. Porque imaginemos a vibração de uma pessoa muito pessimista, de uma pessoa muito negativa, em relação a uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito realista, mas que tem a visão do bom das coisas. Elas vibram em estados diferentes. Uma pessoa sempre que está brava, que sempre está gritando com as pessoas, e outra que está serena, que está estimulando. Elas vibram de formas diferentes. Então, quando nós elevamos o nosso nível de consciência, em outras palavras, nós estamos elevando o nosso nível de vibração. Porque o conjunto de pensamentos, de emoções que nós sentimos tem uma leveza, tem um estado diferente. E isso está intimamente relacionado com a lei de afinidade. Bom, alguns chamam a lei de atração, a lei da atração, e bom, é outro tema interessante para analisar. Mas simplesmente o que está acontecendo é que antes você vibrava aqui. E agora você está vibrando aqui. Antes você tinha uma afinidade com certos tipos de conversa, com certos tipos de paixões, de gostos, com certos tipos de lugares que você frequenta ou frequentava, com certos tipos de eventos, de situações da vida em que você se colocava. E quando você foi elevando o seu nível de consciência, você já parou de vibrar com essas coisas. Um exemplo simples, você gostava muito, muito, muito de beber. Que tipo de amigos você acha que você tinha, né? Ou que tipo de amigos você tem quando você gosta de beber? Que tipos de lugares você frequenta? Que tipos de conversas você tem? Imaginemos que por alguma razão você decidiu parar de beber. E mesmo que você tente ou tentou continuar indo nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, com as mesmas circunstâncias, sem a bebida, era muito difícil. Você já como que não se encaixava com o ambiente, com as conversas, com as coisas. E naturalmente, algumas pessoas que te convidavam para beber já não convidavam. Você já não tinha a mesma graça de antes. Então é natural e é um sinal claro que as pessoas se afastam. Isso é um exemplo muito forte, talvez, mas qualquer mudança que você faz afeta essas coisas e geram reações, algumas positivas, outras negativas. Mas é importante abraçar isso aqui. É importante entender que você está avançando e que é natural que por uma vibração diferente você já não vibre com as outras coisas que antes aconteciam. E é importante você se abrir para o novo.
É importante você entender que tem pessoas, circunstâncias, eventos para todo tipo de vibração. Você só precisa encontrar esses novos caminhos. Se abrir ao novo e permitir encontrar outras pessoas, outras situações que agora vibrem com o seu novo estado. Isso custa para algumas pessoas, elas não querem abrir mão de relações, de circunstâncias, de hábitos, de vícios que talvez tenham 20, 30, 40, 50 anos, mas que a consciência delas já grita, falando, mostrando que já não encaixa. Então, não é que você tem algo em contra dessas pessoas, é que simplesmente já não existe a afinidade. E também não fique bravo com essas pessoas quando elas se afastam. Entenda que é uma afinidade, que já não existe. E que os amigos de verdade são muito poucos na vida. O amigo de verdade é aquele que não importa o que você faça na sua vida, que você pense, sinta, atue, ele vai continuar sendo seu amigo. A maioria do resto são afinidades. O dia que você já não pense, já não atue, já não sinta como ele sente, já não tem algo em comum. E naturalmente os caminhos se abrem. Bora lá para o terceiro sinal, que para mim é o mais paradóxico, mas que é muito claro e importante que você entenda. O terceiro sinal são as crises emocionais. Por que eu digo que é paradóxico? Porque talvez a gente relacione elevar o nível de consciência com se sentir melhor, com estar bem, com felicidade, com um progresso espiritual. E ignoremos que talvez elevar o nível de consciência requer passar por grandes crises emocionais. Como eu coloquei no gráfico anteriormente, você vai ter que passar por esse baixo. Só que, talvez, quanto mais alto a gente suba, mais baixo a gente também tem que descer. São as duas polaridades, a luz e as sombras, o dia e a noite. Quanto mais luz a gente consegue ver, é porque mais escuridão a gente consegue também perceber. Lá fora é o que o pessoal chama, né, do red pill, de tomar a pílula vermelha e começar meio que ver essas coisas que acontecem no mundo, que a maioria das pessoas não sabem, que são bem fortes, que sim, gera uma crise, mas é uma crise mais mental. Aqui a crise emocional é com as coisas que a gente descobre de nós mesmos. Essas partes sombrias que a gente não gostaria, talvez, de reconhecer, mas que é muito necessário. E certas coisas que a gente tem que trabalhar sobre nós mesmos, que talvez sejam muito queridos para nós. E ter que enfrentar isso, saber, como Shakespeare dizia, ser ou não ser, saber que isso não é do ser, que isso que eu tanto cultivei, eu dei tanta energia ao longo da minha vida, é contraprodutivo para o meu trabalho espiritual e eu tenho que deixar isso, renunciar, negar isso, gera uma crise muito forte. E as coisas reagem aqui dentro. Por quê? Porque tem muitos átomos do inimigo secreto, do ego, que estão aqui na nossa psicologia. Eles não querem que a gente faça esse trabalho. Então eles geram essas coisas. Esse véu de Maia, da ilusão, vai se desvelando e a gente pouco a pouco vai vendo coisas. E isso gera crises emocionais, conflitos internos na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. E para sair disso a gente vai ter que passar por essa purificação, por essa catarse, por esse processo de sair desse casulo, de mudar essa couraça que nos recobria, essa pele velha, deixar isso um renascer. Se você tem crises emocionais, porque você está fazendo o seu trabalho interior, porque você está elevando o seu nível de consciência, pode ter certeza que por detrás delas, sua alma, sua consciência, ela está ressurgindo. Uma parte dela, uma porcentagem dela que estava
atrapado, preso a uma debilidade, a um defeito, está renascendo. E para renascer, para esse parto acontecer, tem que ter essa dor, que você, como parte humana, vai ter que sentir. Então, estes são os 3 sinais. O seu estado normal está se elevando continuamente. As pessoas chegam e também pessoas se vão da sua vida, não só pessoas, eventos, circunstâncias, emoções, pensamentos. E você também passa por crises emocionais, coisas que antes eram normais para você, agora geram conflitos e em algum momento você tem que deixar isso de lado e passa por um sofrimento aí nesse caminho, mas depois de tudo isso, vale toda a pena. Meu nome é Douglas, sou seu amigo espiritual aqui nesse trabalho interior, onde nós falamos de filosofia prática, autoconhecimento, despertar da consciência. Se você gostou, se inscreve aqui no canal e nos vemos no próximo vídeo.